Já está conosco o nosso convidado. Quem é? Volta ao programa, segunda participação do senador aqui conosco. Pois é, estamos na linha com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, falando conosco, portanto, sobre todos esses assuntos repercutindo no Congresso Nacional. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, muitos assuntos a tratar com o senhor, mas vou começar pelo tema de hoje, a pauta de hoje no Congresso, também no Senado Federal, nas duas casas, a votação da resolução relatada pelo senador Marcelo Castro, que tenta dar um verniz, digamos, republicano à emenda do relator, mas que no final das contas, minha avaliação, não responde à decisão judicial, descumpre a decisão judicial, e o senhor é proponente de um substitutivo. Gostaria de ouvi-lo a respeito dessa quadra tão difícil para a transparência, princípio constitucional no Brasil, senador. Nós estamos vivendo no Brasil, desde 2020, uma espécie de sequestro de uma parte significativa do orçamento. Você tem a utilização das emendas RP9, são as emendas do relator, para uma finalidade que não está prevista na Constituição, que é a distribuição de recursos com finalidades políticas, em regra, para definição, formação de base. Isso chegou a uma proporção de quase 30 bilhões de reais em 2 anos. Nós participamos do processo junto ao Supremo para que isso fosse barrado, Cidadania e mais 2 partidos, e a ministra Rosa Weber foi acompanhada pelo plenário do Supremo, determinando a suspensão do pagamento e exigindo transparência total e critérios na aplicação dessas emendas. A resolução relatada pelo senador Marcelo Castro, com todo respeito ao colega senador, não está nem perto de atender a isso. Primeiro, ela mantém o uso político das RP9 sem nenhum critério. Ela não estabelece um limite de valores para ela. E, além de tudo, se soma uma outra resolução das mesas diretoras que nega a transparência daquilo que passou. Então, a gente chegou a um momento histórico no Brasil onde o presidente do Senado, o presidente da Câmara, de mãos dadas, mentem ao Supremo. É difícil encontrar uma coisa mais antirrepublicana que essa. Senador, então, só para a gente deixar claro, queria entender qual que é a principal crítica do senhor com relação a essas emendas do relator e também a forma como esse mecanismo vem sendo conduzido. É a questão da transparência? Transparência e falta de critério técnico para distribuição. Que veja, quando eu pego 320 milhões de reais e coloco no Amapá, o Amapá merece muito mais. Mas falta em outros lugares, falta no meu Sergipe, falta em São Paulo. Porque não tem nenhum tipo de critério técnico nessa distribuição. É só mandonismo. São os coronéis do orçamento, já temos os anões do orçamento, agora nós temos os coronéis do orçamento, que faz uma distribuição do valor muito elevado para estabelecer parcerias políticas sem nenhum tipo de planejamento. Numa república, uma democracia como a nossa, o gasto do dinheiro público tem uma série de requisitos. Um deles é a transparência, mas também tem que ter eficiência nesse gasto. Tem cidade que compra trator todo ano, compra ônibus escolar todo ano. Por quê? Porque é a emenda mais fácil de executar. Isso para não falar em corrupção, estou falando só em incompetência e desperdício. E se imagine, a CGU tem falado nisso, que 10% pelo menos pode estar com algum tipo de risco de corrupção. Quer dizer, eu estou falando de 3 bilhões de reais em 2 anos, com potencial de envolvimento com a corrupção, uma decisão do Pleno do Supremo, e os caras nem piscam, eles querem manter o poder. É assustador e leva o Brasil para um problema institucional aparentemente irremediável. O foco inicial, o olhar inicial para esse problema, e é gravíssimo, porque fere um princípio constitucional, é a questão da transparência. Mas o senador joga luz sobre outra dimensão, que aí essa não é tratada de nada, que é a questão da discricionariedade, da arbitrariedade na aplicação desses recursos. Vejam que, quando o presidente do Senado era Davi Alcolumbre, por exemplo, em 2020, havia uma desproporção na destinação desses recursos para o Amapá. Agora, 2021... Minas Gerais, que estava num lugar menor nessa distribuição discricionária, foi para o primeiro lugar na casa do bilhão de empenho, não exatamente a execução, e esse é o problema, querem liberar a execução, foi para a casa de 1 bilhão, passando São Paulo de muito. Estado do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como fica a situação do presidente do Senado nessa fotografia, senador Alessandro Vieira? O senador Rodrigo Pacheco vai ter que fazer uma escolha, né? Ele hoje é presidenciável, ele se lançou com a imagem do Juscelino Kubitschek às suas costas, mas neste momento, na realidade, quem está às costas dele é Arthur Lira. Ele tem que escolher qual será a sua dimensão. Eu não consigo compreender como é que um cidadão que é um jovem senador, tem um potencial político elevado,
se coloca numa situação tão constrangedora, porque o Supremo Tribunal Federal foi muito claro, e é infantil, é desrespeitoso imaginar que você fez a transação desse valor astronômico sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de cuidado. O Estadão publicou planilhas, outros veículos de comunicação publicaram planilhas, e você vai para o Supremo e diz que não tem nada de documento. É um vexame, é uma coisa que só o plenário vai dizer como vai se resolver. Senador, eu queria trazer outro assunto aqui para a nossa conversa com relação à sabatina de André Mendonça à vaga no Supremo Tribunal Federal. Queria saber qual a expectativa do senhor com relação a essa sabatina e se essa demora para a pauta dessa sabatina pode influenciar, de certa forma, o resultado da votação. A grande consequência da demora, além dos empates em benefício do réu no Supremo Tribunal Federal, foi o desgaste da imagem do senador Davi Alcolumbre. Ele foi incapaz de mostrar um motivo racional, razoável, respeitoso para protelar essa sabatina. Não cabe ao Senado escolher ministro do Supremo, cabe ao Senado sabatinar para verificar se ele tem notório saber jurídico e se tem reputação ilibada. Se os dois requisitos estão preenchidos, e o critério normalmente é bem baixo, é bem raso, você não tem o que fazer. Não é a função do legislativo. E o senador Davi, infelizmente, tentou transformar numa moeda de troca, talvez justamente para retomar esse controle desse pedaço do orçamento. Eu não vim para Brasília para me fingir de doido, nem me fingir de besta. Não estou aqui a passeio. É muito claro o que acontece aqui, uma parte da minha obrigação é transmitir para as pessoas. Olha, aqui tem um jogo onde as pessoas podiam estar preocupadas em encontrar caminhos para atender a fome de mais de 20 milhões de brasileiros, mas, na verdade, estão preocupados em manter espaços de poder, pedaços de orçamento, para poder pavimentar suas carreiras políticas e, eventualmente, para poder enriquecer através da corrupção. A gente só vai mudar isso quando as pessoas entenderem exatamente o jogo que é jogado em Brasília. Isso está muito claro. As razões por que Davi Alcolumbre segurou tanto a sabatina de André Mendonça tem tudo a ver com a discussão da emenda do relator do orçamento secreto, como disse o senador. Particularmente, senador, sobre André Mendonça, o senhor já tem juízo formado a respeito? Esperará a sabatina? O senhor tende a votar pela aprovação de André Mendonça? É possível dar essa resposta nessa altura? Sim, é possível. Eu vou votar pela aprovação de André Mendonça. Eu entendo que ele atende esses dois requisitos e, principalmente, eu tenho consciência de que as alternativas que estão na mesa são imensamente piores. A turma que tenta boicotar a indicação de André Mendonça, e ela está dentro da cozinha do Palácio, ela está no Centrão, no Senado, ela tem interesse na indicação, nomeação de figuras que têm envolvimentos com delações do passado, que têm envolvimentos com grandes bancas de advocacia. A gente tem que ter clareza nas coisas. Se alguém ideologicamente não se afina com o indicado, não é esse o critério que está na Constituição. O critério é quem tem alguém que seja minimamente capacitado e honesto para ocupar essa função tão relevante, enquanto a gente não melhora o sistema de escolha. Então, da minha parte, isso já está definido, meu voto será favorável. Senador, eu ia encerrar, mas eu não resisto, a gente tem um minutinho, vou pedir o senhor é conciso, máximo poder de síntese, sobre a pauta, porque André Mendonça, quarta-feira, hoje, orçamento secreto, mas amanhã tem a votação, pelo menos assim está programado, da PEC dos precatórios, o senhor também muito ativo a esse respeito, esse desrespeito fiscal tremendo que está em curso. Qual é a sua expectativa para essa votação de amanhã? E se o senhor acredita que ela ocorrerá amanhã mesmo, porque é preciso ter voto, né? O governo não está seguro. Acredito que o governo não tem voto para aprovar o seu texto. O texto do governo é muito ruim, ele prejudica a economia brasileira, ele prejudica os brasileiros. Já existem várias alternativas e basta que o ministro Paulo Guedes abandone um pouco a arrogância, o despreparo e ouça os outros assessores da sua própria equipe para que a gente possa construir um texto consensual. Atender à fome, atender à necessidade de pagamento de precatórios, porque o sistema não admite calote, e a partir daí fazer uma nova construção. Pode até discutir novamente o teto, mas com um novo governo, com um novo Congresso. Agora é oportunismo, é eleitoreiro e é criminoso com relação aos interesses do Brasil. Senador Alessandro Vieira, Cidadania do Sergipe, participando mais uma vez do CBN em Foco, nesta semana, pensa que tem glamour também na atividade de senador da República? Não tem não, semana decisiva, dura. Bom trabalho, senador, boa semana, um abraço, obrigado por nos atender. Um abraço, boa semana para todos.